Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no canal. E hoje o assunto é não só importante, como necessário. Qual é a relação da produtividade com a saúde mental? E o que eu já quero começar dizendo declaradamente, abertamente, diretamente é: existe uma relação direta e muito evidente entre produtividade e saúde mental. Por quê? Quando nós não somos produtivos, e lembrando, não ser produtivo ou ser improdutivo não significa fazer pouco, tá? Uma pessoa improdutiva pode fazer muito, mas não ter resultados com esse muito que faz. Então, uma pessoa improdutiva geralmente se sente sobrecarregada e tem aquele peso de que não está fazendo as coisas no ritmo certo ou da forma certa, ou sente muitas vezes que parece que as coisas estão contra ela, porque faz tantas coisas e tem tão poucos resultados. E aí eu pergunto, qual é o impacto disso na nossa saúde mental? É um impacto extremamente negativo, vocês vão concordar comigo. Não tem como nós estarmos felizes, tranquilos e nos sentindo emocionalmente saudáveis se as consequências das nossas atitudes não são positivas. E isso acontece todos os dias. O próprio estresse, a ansiedade, a preocupação, especialmente a preocupação que leva a um nível inacreditável, a um nível de mania muitas vezes. E aí nós entramos numa outra linha do conhecimento, já estamos falando de questões de saúde propriamente ditas, mas a questão é, sim, pessoas que produzem bem são emocionalmente mais saudáveis simplesmente pelas suas escolhas e pelos resultados que essas escolhas fazem. Uma pessoa produtiva toma decisões sempre com base nos princípios da mentalidade produtiva, que são objetividade, praticidade e estratégia. Sem esses três princípios, sem esses três fundamentos, nós tomamos decisões que muitas vezes não estão relacionadas com os nossos objetivos ou são impraticáveis, não funcionam no cenário ideal, no cenário real. Isso acontece muito em casos de perfeccionismo, por exemplo. E nós acabamos não tendo as estratégias corretas, às vezes tomando caminhos mais longos, às vezes tomando decisões que não trazem necessariamente os resultados que nós queremos. Então, sem a mentalidade produtiva, a nossa produtividade fica prejudicada. Lembrando que eu não estou falando de quantidade, mas sim de qualidade, de resultados, de crescimento, de desenvolvimento. Tudo isso tem um impacto muito significativo em quem nós somos e na forma como também nos relacionamos com as pessoas. Quando estamos nos sentindo sobrecarregados ou quando estamos sentindo aquela pressão de não estarmos fazendo o que devemos fazer, como nós ficamos? Nós nos sentimos mal, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos extremamente estressados. E a partir daí, a nossa saúde mental começa, sim, a sofrer impactos muito significativos por causa disso. Nós começamos a dormir mal, nós começamos a nos alimentar mal, a nossa relação com a nossa saúde começa a ficar em segundo plano, porque nós começamos a ver um senso de urgência muito grande no trabalho, nos estudos e em quaisquer projetos que estejam trazendo essas sensações. Nessa necessidade, nessa angústia de solucionar essas questões, nós acabamos nos colocando em uma situação de vítima dos próprios projetos, como se nós tivéssemos que resolver algo que na verdade não tem mais como. E a questão é, tem como? E a mentalidade produtiva é a solução. Quando eu pesquisei esse tema e conversei com outras pessoas sobre a importância desse assunto, e é um assunto que eu já falo há bastante tempo, muitas vezes as pessoas dizem, mas é que, Aline, as pessoas ainda acham que ser produtivo é produzir muito. E a questão é que produzir muito e ser emocionalmente saudável é difícil. Porque nós não estamos aqui para produzir muito, nós estamos aqui para gerar resultados. Lembrem que produzir muito, uma máquina produz. Uma máquina sempre vai produzir mais do que um ser humano. Mas um ser humano sempre vai produzir melhor do que uma máquina, desde que ele seja produtivo. Desde que ele tome boas decisões, desde que ele seja verdadeiramente uma pessoa que está pensando como uma pessoa e não apenas cumprindo tarefas como uma máquina.
Mas isso é um assunto lá para o Desculpa Incomodar, que é o meu curso sobre produtividade para líderes. A questão é, nós precisamos obrigatoriamente estar prontos para olhar para a produtividade como o caminho para neutralizar a sobrecarga, a procrastinação e todos os outros hábitos que estão nos prejudicando. Que estão prejudicando a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde física e, consequentemente, a nossa vida a curto, médio e longo prazo. Então, sim, produzir bem e ter uma organização de rotina de forma estratégica, ter um planejamento que, acima de tudo, respeite os nossos limites, é sim a melhor forma de garantir a nossa saúde mental. Lembrando que eu não sou psicóloga ou psiquiatra, eu não estou falando de patologias, eu não estou falando de doenças neurológicas. Eu estou falando do impacto que o nosso comportamento e que as nossas escolhas conscientes têm na nossa saúde, certo? Esse é o assunto. E sim, pessoas saudáveis e improdutivas podem vir a desenvolver patologias e questões muito mais complexas e sérias simplesmente por causa das suas decisões. Simplesmente porque tem um planejamento com tarefas impossíveis de ser realizadas no período, simplesmente porque abraçam mais coisas do que podem carregar, simplesmente porque começam a prometer coisas que não podem cumprir e isso vai gerando uma ansiedade, por todas essas questões que parecem muito bobas, mas que a longo prazo, repetindo esse comportamento, trazem sim consequências muito significativas e muito negativas. E é isso que nós queremos eliminar. Então, se tu tá sentindo que a tua saúde mental não tá bem direito, que a situação não tá legal, que tu não tá te sentindo bem, que tem muita coisa acontecendo que tu não está dando conta, busca ajuda. Busca uma mentoria de produtividade, busca cursos práticos sobre a procrastinação, busca conversar com as pessoas que estão do teu lado e construir uma rede de apoio que queira também superar esses desafios. Mudança de hábitos precisa de uma rede de apoio, precisa de acompanhamento, mas precisa, acima de tudo, que todos os dias a gente acorde decidido a mudar essa realidade. E vocês já sabem, a longo prazo, a consequência de não mudar essa realidade é sim ter um prejuízo de saúde mental, de saúde física, de questões financeiras, de questões de relacionamento, enfim, de toda a nossa qualidade de vida. Eu prefiro me preocupar com a minha saúde mental e me esforçar para que ela esteja cada vez mais saudável e me esforçar para que eu respeite os meus limites. Não para que eu vire uma máquina de produzir, mas para que eu seja uma pessoa produtiva, que toma as melhores decisões possíveis dentro do contexto. É isso que eu quero e eu tenho certeza que vocês também conseguem. Comecem curtindo o vídeo, comecem indo me acompanhar lá no Instagram, tirando dúvidas todos os dias sobre os assuntos que vocês precisam e vamos sim mudar essa realidade, vamos sim ser emocionalmente saudáveis, vamos sim ter qualidade de vida através da produtividade, que esse é um caminho que resolve as coisas a longo prazo também. Boa semana, produtivos!